Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, sexta-feira, ela chegou, 30 de maio de 2025, a gente vai falar da premiação do Vasco em 2025, quanto que o clube faturou até aqui. Vamos falar de Felipe Coutinho e, claro, de Copa Sul-Americana, adversário definido, tem data do sorteio das oitavas, enfim, muita informação pra gente conferir no vídeo de hoje. Eu peço pra você sempre deixar aquele likezão, muito obrigado a todo mundo que deixa o like. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no nosso canal e vem comigo falar de Vasco. Tá aí, meus amigos, o Gato Mestre fez o levantamento e o Vasco da Gama tá ali empatado com o Atlético Mineiro na 10ª posição entre as equipes que mais faturaram grana com as premiações em 2025 até aqui, tá? Valendo até o fim da fase de grupos da Libertadores e fase de grupos da Copa Sul-Americana. E, cara, não tem como, né? Se você não disputa a Libertadores, é difícil você competir com quem disputa, afinal a premiação é maior. É só olhar aí, todo mundo que disputou a Libertadores tem uma premiação um pouco maior, né? E, claro, quem venceu mais jogos também, como o Fluminense, que disputou Sula e tá na frente do Vasco porque venceu mais jogos. Tem também a questão do estadual, né, que, por exemplo, em São Paulo dá uma grana, no Rio não dá, né? Tem estaduais que paga, tem estadual que não paga, mas o grande peso é ficar fora da Copa Libertadores, né? Só para deixar claro, o Vasco então faturou 18 milhões e meio de reais até aqui em premiações de campeonatos no ano de 2025. Copa Sul-Americana, adversário definido é o Independiente del Valle do Equador, que tem sede em Quito, né? Simplesmente 2.850 metros acima do nível do mar. Meus amigos, o Vascão não vai ter vida fácil nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Del Valle é conhecido ultimamente aí, né, como matador de gigantes. Tem 2 títulos de Copa Sul-Americana recentes, né, 2019 e 2022. Uma Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo nos pênaltis em 2023. Jogadores que a gente conhece bem, caso do Sornosa, que já jogou no Corinthians, no Fluminense, caso do Casares, que jogou no Galo, tem o Zarate, enfim, alguns jogadores que a gente conhece, o time que lidera o campeonato equatoriano de 2025. Então, com certeza, não tenho a menor dúvida que é o adversário mais forte que a gente vai enfrentar até aqui, mais forte que o time do Lanús, né? Mas é aquilo, vamos que vamos pra cima do nosso Independiente. E já temos data, deixa eu colocar na tela aqui pra gente ver. O sorteio, tá? Já temos a data dele, que será nesta segunda-feira, meio-dia. Tá? Mesmo dia do sorteio da Copa do Brasil, a Copa do Brasil 3h30 da tarde, o da Sul-Americana meio-dia, então 2 sorteios e os 2 o Vascão tá, até que enfim, né? Até que enfim. E tá aí, gente, ó, tá ali o Vasco no grupo F contra o Independiente del Valle e o Vasco decide o segundo jogo em São Januário. Se o Vasco avançar, vai para as oitavas de final, cujo sorteio já será nesta segunda-feira. Então, por exemplo, digamos que a gente sai ali com o Mushuki Runa, né? O primeiro contra o F. Então, quer dizer que se o Vasco passar do Independiente del Valle, já conhece o seu adversário, que será o Mushuki Runa, tá? Então, nessa segunda-feira, teremos a definição do possível adversário do Vasco. Eu não gosto de ficar falando depois. Primeiro a gente tem que passar do Del Valle, para depois ficar pensando, mas tá aí a informação. E a data dos playoffs também já está definida, tá? Isso aqui contra o Independiente del Valle, né? O jogo de ida na semana do dia 16 de julho. Vai faltar só a data e o horário certinho, então ainda demora bastante. E o jogo da volta no dia 23. Lembrando que teremos a pausa aí para o Mundial de Clubes, então só depois do Mundial que teremos os playoffs da Sul-Americana. Vai ter bastante tempo para o Diniz treinar, melhorar esse time. Enfim, é pelo menos a nossa esperança, né, família? Então tá aí, sorteio marcado, adversário definido na Copa Sul-Americana. Vamos conhecer um pouquinho mais?
Pois é, tá aí o Independiente Del Valle, ó, o Casares ali, ó, da esquerda, ele tá disputando posição com o Sornosa, né? Nesse último jogo, por exemplo, o Casares foi titular e o Sornosa entrou no segundo tempo. E é isso, né, cara? Um time que tem a altitude a seu favor, bons jogadores, um bom conjunto e um histórico recente que coloca medo. Coloca medo entre aspas, assim, mas que coloca um respeito, melhor dizendo. Medo não, respeito. Bicampeão da Copa Sul-Americana de 2019 para cá. Então, em 6 anos, 2 títulos internacionais, 3 com a Recopa. Então, assim, é sim um adversário complicado. Tem a questão do estádio. Vamos ver se eles vão ser liberados a jogar no estádio deles, que é só para 12 mil. Mas não importa, a altitude não vai sair, eles vão apenas mudar de estádio, mas a altitude de 2.800 continuará a mesma. E não tem como não lembrar do jogo contra o Melgar, que a altitude era 2.400, era um pouco menor, e o time já sentiu bastante os efeitos da altitude. Mas é aquilo, meu amigo, é fazer um jogo bom lá e trazer o confronto vivo para o Rio de Janeiro, aonde é a nossa casa, aonde a gente manda. Eu acho que o grande objetivo do Vasco é esse. Só não pode trazer para cá um negócio difícil demais de reverter, né? Se tiver, por exemplo, que vencer o Del Valle por vitória simples, pô, sensacional, né? Um empatezinho lá para vencer eles aqui de 1 gol de diferença. Tá show de bola. Vamos que vamos, eu acredito, meu Vascão. E para fechar aqui a nossa edição, o GE traz uma reportagem completa sobre o momento de renovação de contrato de Felipe Coutinho. É o último mês de contrato do Coutinho. Para quem não sabe, ele está emprestado pelo Aston Villa até o dia 30 de junho. Como hoje, 30 de maio, entramos aí no último mês. Só que com a pausa para o Mundial, o Coutinho vai jogar apenas mais 2 partidas, né? Que é neste sábado contra o Bragantino e no próximo dia 12 contra o São Paulo no Morumbis. São apenas esses 2 jogos. Então, para que a gente veja mais o Felipe Coutinho atuando com a camisa do Vasco, tem que ter a renovação contratual. E a informação é que o Coutinho quer e o Vasco quer, tá? Já existem tratativas com o Aston Villa e 2 modelos estão sendo estudados. Ou uma renovação de empréstimo, né? Coloca aí mais um tempo até o fim do contrato dele lá, que é até o meio do ano que vem, termina o contrato dele lá, ou ele vai conseguir rescindir amigavelmente e aí assinar em definitivo com o Vasco. São essas 2 possibilidades. E vou te falar, o João Almirante levantou uma bola interessante na nossa última transmissão do Expresso e eu concordo com ele. A gente tem que abaixar um pouco a régua de exigência ao Felipe Coutinho, porque ele não vai entregar o que a gente achava que vai. Um cara que vai decidir muito jogo, um cara que vai, atuar num nível muito alto com frequência. Não vai. Mas, cara, dentro desse elenco é um jogador importante. É um jogador que é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, contribui com seus golzinhos, né? Com as suas assistências, perdão. Por exemplo, contra o Melgar, o passe dele para o Ryan. Ele participa do segundo gol, dando o passe ali para o Piton fazer o cruzamento. Enfim, o Felipe Coutinho tem a sua importância nesse time, a sua utilidade. Não vai ser aquele cracaço que eu queria que fosse. Eu achei que ao chegar ao futebol brasileiro ele ia deitar os cabelos. Acabou não acontecendo. Mas ainda assim, eu gostaria de uma renovação pelo 2025 que ele está fazendo. 2024 foi bem decepcionante, mas o 2025 dele eu acho que é bom. Não é excelente, não é o que eu gostaria, mas é bom. Então, eu renovaria sim o contrato com o Felipe Coutinho. Deixa a sua opinião aí nos comentários. E você que quer mais conteúdo... vamos ler aqui as aspas do Pedrinho, né? Abre aspas, ó. Eu vou fazer todo o esforço para que a renovação aconteça. A gente sabe do potencial do Coutinho, que era questão de adaptação. A gente sabe do esforço que ele fez para vir. Não posso prometer, pois tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo é grande, garantiu o presidente Pedrinho. Agora sim, quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que está passando lá em cima e conferir a nossa última edição, pode ter informações que você ainda não viu. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.